vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, que apresentei o vosso corpo. Por isso, quando você vem, você tem que apresentar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, a sua melhor oração, o seu melhor sacrifício em busca ao Senhor, a sua melhor adoração, a sua melhor oferta. Você tem que apresentar o seu melhor em todos os sentidos. Amém, igreja? Apresente. Você precisa dar o melhor culto. Você tem uma oportunidade. Deus te deu uma oportunidade. Deus me deu uma oportunidade. Quantas pessoas elas não tiveram essa oportunidade? E quantas pessoas rejeitaram essa oportunidade que Deus nos dá? Então nós temos que apresentar a Deus um culto racional. Você está cansado, mas Deus, eu estou aqui como se fosse um sacrifício para mim, porque o meu corpo ele está cansado, mas o meu espírito continua adorando. Diga glória a Deus. E não vos conformeis. A Bíblia está dizendo para você: não se conforme e não vos conforme. A Bíblia está dizendo, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa. Eu já preguei isso várias vezes, mas eu quero que você entenda. Eu estava em casa e Deus, eu falei: Deus, eu preciso de uma palavra para essa noite. Aí Deus me ensinou no meu coração essa palavra, e Ele está dizendo para você não se conformar com este século. Não se conforme com as coisas erradas desse século. Não se conforme com aquilo que parece ser verdade, mas não é. Não se conforme com as mentiras desse século. Não se conforme com as mudanças que estão tentando fazer. Você precisa ter a sua mente firmada e a sua mente proposta para Cristo, porque transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente precisa ser renovada, a sua mente precisa ser renovada. Você precisa ter uma mente renovada. Se a sua mente for uma mente como você iniciou no Evangelho, como você tinha no mundo, é que nada aconteceu na tua vida. Você precisa ter uma mente renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como está a tua mente hoje? Tem muita gente que está com a mente doente, que só pensa maldade, que só pensa negatividade, que é pessimista, que às vezes ela acha que para ela tudo vai dar errado. Essa pessoa não tem a mente transformada, que ela é pessimista, que ela é fatalista, que ela é uma pessoa que não acredita que o poder do Evangelho de Cristo possa transformar a mente dela. Ela vive presa ao pecado, ela vive presa ao passado, ela vive presa ao fatalismo, ela vive presa às coisas deste mundo. Ela não tem a mente renovada em Cristo Jesus. Por que eu preciso ter? Por que eu preciso ter a mente renovada? Para experimentar. Diga assim: eu preciso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho pregado isso várias vezes aqui, mas como nós vamos experimentar se a nossa mente está presa a muitas coisas nesse lugar, nessa terra? Tem pessoas que não acreditam que o Evangelho muda, que não transforma, que não liberta, que não salva, que não cura, porque a mente dela está doente, a mente dela está vazia, a mente dela está podre, a mente dela só passa coisa que não presta, e ela não consegue lutar, ela não consegue vencer, ela não consegue romper, ela não consegue avançar, porque a mente dela está doente, a mente dela está paralisada. Ela parou com a mente dela no tempo, ela parou com a mente dela no passado, ela parou na mente dela nas coisas que ela sofreu no passado, nas decepções, nas traições. Ela parou com a mente dela, e você nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se a sua mente estiver presa ao passado. Se a sua mente ela não for uma mente curada, sã,
estou pregando para uma pessoa que ela não crê, porque as coisas deu errado, porque talvez saiu do teu controle, porque talvez saiu da sua direção. Eu quero dizer para você que Deus quer que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele, mas para que você experimente, você precisa deixar o Evangelho de Cristo achar espaço e criar raiz na sua mente. A sua mente precisa ser curada. Tem gente que você conversa com ela e às vezes está na igreja, ela acha dores em tudo. Eu estou doente e ela não tem nada. Eu estou com dor, eu estou com isso, porque a mente dela foi acostumada a dizer: você não está bem. A mente dela foi acostumada a dizer: você precisa tomar remédio, você precisa tomar antidepressivo, você precisa tomar calmante. A mente dela está doente e Deus precisa curar. A mente da humanidade está doente. A mente da humanidade está doente. E como eu vou experimentar algo na minha vida se a minha mente está presa à doença, se está presa à dor, se está presa ao passado? A própria palavra de Deus diz que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. Mas nada de novo na vida daquele que está preso ao velho homem, a velhas atitudes, a velha criatura, as velhas posturas, o velho caráter, o velho eu, o velho egoísmo, a velha postura diante da palavra de Deus. Meu irmão, isso aqui é Deus falando comigo e com você, é Deus curando a nossa mente, é Deus curando, porque é uma batalha na mente das pessoas, é real. Tem gente que sofre batalha na mente que é terrível. Quando ela põe uma coisa na cabeça, ela acaba atraindo de tão terrível que é. Às vezes ela não tem nada, não está passando por nada. Quantas pessoas nós atendemos, quantas pessoas conversamos e vemos isso e falamos: olha, a mente dessa pessoa está vazia, a mente dessa pessoa está viajando, como diz aí fora, viajando na maionese. A pessoa ela tem uma mente tão criativa que ela consegue enxergar coisas que não tem. Tem mulheres que enxergam o marido que ele está traindo e às vezes não está. Tem marido que enxerga a mulher a traição e ele não está. Tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão precisando de cura na mente, tem pessoas que estão bem com Cristo, mas de repente ela se perde, ela se afasta, ela desiste do plano e do projeto de Deus, porque a mente está doente. Há uma batalha na mente, há uma batalha terrível na mente da pessoa. Eu trouxe essa palavra aqui para você entender que você está sofrendo ataques na sua mente, mas em nome de Jesus Cristo, Deus quer que você use a autoridade que Ele tem te dado, porque é muita batalha. Aí você fala: é só pensar que acontece, é só pensar que parece que comigo parece que acontece. Meu irmão, não é um pensamento positivo que eu estou pregando para você. Eu estou pregando para você, não é uma palavra motivacional. Eu estou pregando para você uma palavra que cura, que liberta, que transforma. Deus quer te levantar, Deus quer tirar você do meio da escuridão da sua mente. Deus quer tirar você do meio dos medos, dos traumas da sua mente. Tem gente aqui dentro que sofreu traumas na infância. E esses traumas da infância, elas trouxeram na mente, e isso aprisionou, e ela não consegue romper. Ela acha que ela não tem capacidade, ela acha que ela não tem possibilidade de crescer, de vencer, de avançar. Ela acha que não tem condição de agir, de romper, porque a mente dela está doente. Mas hoje, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura para a tua mente. A tua mente vai ser sadia, a tua mente vai ser sadia, a tua mente vai ser sadia. Porque nós estamos sendo atacados pelos sofismas. O que é isso? Mentiras que parecem verdade. O apóstolo Paulo diz isso, que os sofismas, que são mentiras, que parecem ser verdades. E eu quero dizer para você que você só vai vencer as batalhas da sua mente quando a palavra de Deus achar espaço na sua mente, quando você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, quando você começar a ter desejo de ler, quando você tiver desejo de parar o seu tempo
cure, para que Deus te liberte, porque tem doenças que estão no seu corpo, doenças psicomáticas, doenças psicológicas, doenças que vêm porque a mente não está bem, a mente precisa ser restabelecida, a mente precisa ser fortalecida, a mente precisa ser renovada em Cristo Jesus, e para isso acontecer, você precisa dar espaço para a palavra entrar, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a peia. A palavra de Deus diz que a palavra é a própria espada de dois gumes, que ela é apta para discernir entre os pensamentos, as juntas, a medula e a alma. A palavra de Deus, ela é tudo na nossa vida, ela é o fôlego que nós respiramos. Então nós temos que valorizar. Você precisa chegar aqui e dar a Deus um culto racional, um culto em que os céus parem para olhar para mim, para você, para dizer: há uma sinceridade no coração daqueles que me buscam, porque um dia Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, e Ele está lendo os nossos pensamentos. Se sua mente estiver doente, não há como penetrar o poder da palavra e da cura, da libertação, da transformação, e você nunca vai chegar no objetivo, que é conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Tem gente que passa anos na igreja e ela nunca experimenta isso, porque foi implantado na mente dela, foi implantado uma mentira na mente dela, foi implantado coisas na mente dela que ela acaba acreditando, porque alguém um dia falou algo, alguém um dia plantou algo. Eu quero dizer, toda semente que lançamos sobre a tua mente, sementes malignas, em nome de Jesus Cristo, ela será arrancada pelo poder da palavra hoje, ela será arrancada pelo poder do Espírito Santo hoje. Toda semente que lançamos sobre você hoje é quebrada no nome de Jesus, porque Ele quer plantar a verdadeira semente. Ele quer plantar a verdadeira semente sobre a tua mente, porque você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Diga glória a Deus. E como eu vou saber qual é a vontade? Como eu vou saber qual é o desejo de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para mim? Qual é o propósito de Deus para o meu chamado? O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Qual é a boa, qual é a agradável e a perfeita vontade do Senhor? Deus, Ele quer revelar o seu coração nessa noite. Você acredita? Diga glória a Deus. Às vezes você tem dúvidas. Qual é essa boa de Deus? Às vezes você tem dúvida. Qual é essa vontade que Deus tem? Às vezes você tem dúvidas de tomar uma decisão, não sabendo qual é a vontade de Deus, é porque a mente ainda não está curada. A mente não está no alvo, a mente não está em Cristo, a mente não está no reino, a mente não está na justiça do reino. Quando nós entendemos que a nossa vida não é mais aqui na terra, que nós estamos de passagem, nós cumprimos protocolos na terra, mas nós somos pessoas de outro lugar. Nós não temos a origem aqui na terra, a nossa origem no céu, e nós vamos voltar para lá. Mas para voltar para lá eu preciso ter a mente de lá. Por isso que a Bíblia diz: buscai as coisas do alto, aonde Cristo está sentado, buscar as coisas eternas, aonde Cristo está, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas não serão acrescentadas. Às vezes perdemos tempo e gastamos a nossa energia, gastamos as nossas forças, gastamos o nosso intelecto e a nossa mente em coisas que não são frutíferas na nossa vida, porque nós não estamos vivendo a boa, nós não estamos vivendo a agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas hoje Deus quer que você entenda, para viver tudo isso na tua vida. Recebe essa palavra, então glorifica, exalte o nome de Jesus. Tem gente aqui que tem clamado a Deus, pedindo a Deus: qual é a tua vontade? Como eu vou saber qual é a tua vontade para a minha vida e nas minhas decisões? A primeira coisa que Deus revela é através da sua palavra. A vontade de Deus é revelada através da sua palavra. Essa é a primeira revelação, para que você entenda. Tudo que Deus quer para você é bom. Diga glória a Deus. Tudo que Deus tem para você é bom. Diga glória a Deus. A vontade de Deus não é um peso da sua vida.
Talvez você está buscando em Deus para saber qual é a vontade dele para a sua vida. Talvez você está buscando em Deus qual é o propósito de Deus para a sua vida. Qual é a direção? Qual é a decisão que você precisa tomar? A vontade de Deus ou a vontade de Jesus, ela é boa. Repita comigo, a vontade de Deus, ela é boa. E às vezes essa vontade boa, ela nunca vai vir sempre com o sim. Ela nunca vai vir sempre com o não. Ela nunca vai vir sempre com uma espera. Mas a vontade de Deus passa por isso. O sim, nem sempre. O não, nem sempre. E talvez o espera, nem sempre. A vontade de Deus, ela vem para a nossa vida. De que maneira, pastor? Para que a vontade dele se cumpra. E tudo que ele tem é bom. Quando ele criou a terra lá em Gênesis, ele viu que tudo era bom. Ele criou os animais, criou as plantas, criou os rios, ele criou o sol, criou o dia, criou as coisas. Ele viu que quando ele criou aquilo que era excelente, ele falou: tudo isso é bom. E às vezes nós queremos que o bom de Deus é quando é o meu sim, e nem sempre será o seu sim aquilo que é bom para Deus, aquilo que é o bom de Deus, porque o sim das vezes do homem não é o sim de Deus. O sim de Deus não é muitas das vezes o sim do homem, e às vezes o sim de Deus para você vai ser totalmente diferente do seu sim. O sim de Deus será muitas vezes diferente do seu sim, ou diferente do seu não. Porque a vontade dele, às vezes você pensa no presente, mas Deus já está olhando para o futuro. Deus já está olhando para o alvo na sua vida no futuro, e você está preso no presente. Mas Deus já está olhando para o futuro na sua vida. Às vezes uma mulher se envolve com um relacionamento e Deus fala para ela assim: ó, não é essa a minha vontade, não é o meu propósito. Mas ela fala: mas é tão bom, veio e trouxe tanta alegria. E Deus fala: não é ainda o que eu tenho para você. O que eu tenho para você é melhor, é maior. Você não conhece os meus pensamentos. Os meus pensamentos não são como os vossos. Os meus caminhos não são como os seus caminhos. A minha vontade não é como a sua vontade. Porque você pensa no presente e Deus já está planejando o futuro para a tua vida. Porque Ele sabe que no presente você pode se alegrar, mas no futuro você possa chorar e se entristecer. Por isso Deus está dizendo para alguém aqui dentro: você está esperando o sim de Deus, e Ele está dizendo: não é o tempo. Você está esperando o sim de Deus, e Ele está dizendo: não é a hora. Você está esperando o sim de Deus, e Ele está te dizendo: não é o momento. Por quê, pastor? Porque aquilo que você está almejando no presente, no futuro, Deus tem algo diferente para a tua vida. Recebe essa palavra, glorifique, exalte o nome de Jesus. Tudo que é bom vem de Deus. Repito, tudo que é bom vem de tudo que é bom vem de Deus. Por isso a vontade de Deus sempre é boa, pois o próprio Deus é bom em tudo que faz, e tudo que Deus faz é bom. Então para de contender contra Deus, para de brigar contra Deus, para de insistir em algo que Deus não mandou você insistir. Para de brigar com Deus e querer provar para Deus que Ele está errado. Às vezes a pessoa briga com Deus: não, mas eu quero assim. Aí ela, como uma criança birrenta: não, eu quero assim, se não for assim eu não quero, eu quero assim. E ela briga com Deus, e ela fala: não, eu quero que ele faça assim. E ela se torna uma criança birrenta. Aí Deus vai e permite. E aí quando menos espera ela: ai Deus, mas por que isso aconteceu? Não é porque Deus queria, é porque você insistiu tanto que Deus permitiu. Deus, Ele te deu livre-arbítrio. Então tudo aquilo que Deus prepara é bom. Entenda, Deus não é culpado pelas nossas escolhas. Deus não é culpado pelas nossas decisões. Deus não é culpado pelas nossas atitudes e decisões e definições. Mas tudo que Ele prepara é bom. Então espere o tempo de Deus, porque Ele vai preparar aquilo que é bom, aquilo que vai ser agradável ao seu coração, aquilo que vai ser diferente da sua vida. Então entenda, aquilo que é bom, Ele não vai trazer peso para você. Sabe por que você está vivendo peso?
escolha errada. E hoje de manhã eu estava pregando sobre alianças. E eu disse que Josué, ele foi enganado quando os gibeonitas veio até ele e fizeram uma aliança com Josué. Aquilo que parecia bom, os homens vieram disfarçados como pessoas que eram forasteiras, que andavam pela estrada cheia de pó, pessoas que estavam todas sujas, e de repente eles eram pessoas vizinhas, mas eles vieram disfarçados até Josué, para que ali Josué fizesse um acordo com eles, uma aliança. De manhã eu disse, aquilo que parecia bom aos olhos de Josué, era terrível aos olhos de Deus, porque era um povo que Deus não queria que fizesse aliança, mas enganou ao próprio Josué. Consequência disso, no presente, Josué se sentiu enganado, mas ele não podia fazer nada, porque toda aliança que é feita, ela não pode ser revogada, e a única aliança que nós precisamos ter é com Cristo, a única aliança que precisamos ter é com o sangue de Jesus. Essa é a verdadeira aliança do homem e da mulher. Diz a Bíblia que lá na frente, Saul ou outros homens tentaram e mataram o povo de gibeonitas. De repente, quando Davi assumiu o trono, veio uma fome, veio uma miséria, veio uma dificuldade. Davi foi consultar o Senhor, porque quando Josué fez aliança, ele não consultou a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Parece que é bom, mas tem coisas que você precisa consultar mais ao Senhor e pedir confirmação. Se você não tiver confirmação de Deus, não faça, não vai. Espera o tempo, espera a definição e a direção do Espírito Santo. Enquanto você toma decisões achando que aquilo é bom para você, talvez lá na frente vai te prejudicar. Então Josué, ele não consultou a Deus. Josué não consultou ao Espírito de Deus. Josué não consultou o próprio Senhor. Então lá na frente, Davi sofreu as consequências. Sabe o que eu quero dizer para alguém aqui dentro? Você não está consultando o que Deus quer, você não tem consultado o que Deus espera. Então por isso você tem passado por essas situações. Lá atrás, quando você não pediu a confirmação de Deus, hoje você tem pagado um alto preço. Lá atrás, quando você não era para ter escolhido isso que você está vivendo hoje, hoje você tem pagado um alto preço. Porque lá atrás, aos seus olhos, parecia ser bom, mas hoje você tem visto a consequência. Davi, ele foi até o Senhor e disse: Senhor, por que o povo está passando por isso? Ele disse: porque quebraram uma aliança. Porque Saul quebrou uma aliança. Porque Saul tomou uma decisão errada. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando nós fazemos aliança com pessoas, é muito difícil. Quando a pessoa quebra, é muito complicado, porque o reino espiritual ele reconhece a aliança. Mas quando nós estamos debaixo do sangue de Jesus, a aliança que nós fazemos com Jesus, essa é irrevogável, essa aliança é inquebrável. Por quê, pastor? Porque Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade para se cumprir na minha e na tua vida. Então hoje Ele manda dizer para alguém: é tempo de fazer aliança com o reino, é tempo de fazer aliança com Cristo, é tempo de fazer aliança com a eternidade, porque o que te espera é melhor do que aquilo que você está enfrentando, vivendo no dia de hoje. Você recebe essa palavra, glorifica, aplaude e exalte o nome do Senhor. Então não se desespere se você não teve um sim naquilo que você achava que era bom para você, porque aquilo que parece ser bom para você, muitas das vezes não é aquilo que Deus tem para você. A ótica de Deus, Ele é o Deus do passado, o Deus do presente e o Deus do futuro. Ele não muda, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é e Ele há de vir buscar a tua igreja, a tua noiva. Mas para que isso aconteça, eu preciso respeitar o tempo e os limites de Deus sobre a minha vida. Será que você tem respeitado o tempo que Deus tem? Será que você está respeitando os limites de Deus sobre a tua vida? Será que você está respeitando o que Deus está fazendo sobre a tua vida e a tua história? Ou será que você está tão ansiosa ao ponto de não enxergar que Deus está trabalhando? Não é da forma como você imagina, não é da forma como você espera,
vezes nós ficamos ansiosos para tomar uma decisão, ficamos ansiosos para tomar uma atitude, mas nós esquecemos que nós temos que consultar ao Senhor. Ele fala de várias maneiras, Ele usa o pássaro, Ele usa o profeta, Ele usa a palavra, Ele usa alguém, Ele usa uma situação, Ele usa uma criança. Eu acredito no Deus que Ele não é limitado, não está dentro de uma caixa. Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ele é diferente do homem. O homem tem as suas limitações, mas Ele é diferente. Ele trabalha em vários meios. Por isso eu quero dizer para alguém aqui dentro: espera a boa de Deus, a boa notícia, a boa resposta. Espera a boa vontade de Deus. Espera o bom querer do Senhor. Não tome decisões precipitadas. Não peça as contas do teu trabalho precipitadamente. Não faça nada que Deus não aprovou. Não tome uma atitude no teu casamento sem que Deus confirmasse. Não faça algo que vai te prejudicar lá na frente. Não tome atitudes desesperadas. Deus está dizendo para pessoas aqui dentro que você precisa andar mais pela minha palavra do que pela sua vontade. Porque quando andar pela minha palavra, aquilo que vai acontecer vai ser bom para você, vai ser bom para a tua casa e para a tua família. Porque o que Deus tem, Ele está guardando e reservando, e o melhor de Deus vai cumprir-se, e uma nova história vai acontecer sobre a tua vida. Recebe essa palavra, então glorifica, exalte o nome de Jesus. Segunda coisa que eu entendo, a primeira é a boa. Tudo que Deus faz é bom. Então pare de reclamar, pare de julgar, pare de apontar, pare de dizer. Toda a semente que Deus não lançou sobre o teu coração, Ele tira hoje em nome de Jesus. Porque não é a semente boa, porque a semente boa ela dá 30, a 60 e a 100 por um. A semente boa, ela primeiro tem que morrer. A semente, quando vai dar frutos, ela tem que ir para a terra e morrer. Então tem muitas coisas dentro de nós que precisam morrer, para que a boa de Deus ela se manifeste. E por que, pastor? Porque a agradável, diga agradável, vontade do Senhor é a melhor. Amém? Por que nós não conseguimos enxergar agradável, a boa e agradável de Deus? Porque muitas das vezes os nossos pecados limitam e traz enfermidades espirituais sobre a nossa vida. Porque os nossos pecados, eles nos fazem separação entre nós e Deus. Ninguém pode te separar de Deus. Ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a única coisa que pode nos separar é o pecado. O pecado, ele rouba a nossa consciência. O pecado rouba a nossa inocência. O pecado rouba o nosso alvo. O pecado rouba a nossa intimidade. O pecado rouba as nossas vidas. Ele rouba o nosso tempo. O pecado te afasta de Deus. E o que é o pecado? É o errar o alvo. O meu alvo é Cristo. Aí de repente eu mudei o alvo e acertei o pecado. A palavra ela vem para te exortar, para te corrigir, para me corrigir, para me consolar, para me edificar, para que eu possa ser um corpo habilitado por Cristo para fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então tudo que Deus faz é agradável, e todo pecado ele tem uma consequência. Todo pecado ele tem nome. Nós pecamos no atacado, nós pecamos no varejo e pedimos pecado no atacado. O que é isso? Eu pego pecados específicos e falo: Deus perdoa os meus pecados. Mas só que pecados ele tem nome. Pecados têm nome. E para viver agradável a vontade de Deus, eu preciso me desprender do pecado. Eu preciso me desprender das correntes que me amarram a um pecado. A Bíblia diz: se eu confessar e deixar, eu alcanço misericórdia. E se eu não pregar isso para você, se de repente Jesus volta, ele vai cobrar de mim e vai dizer: eu coloquei a palavra nas suas mãos para que você fale a verdade para o meu povo.
Talvez você já está cansado de ser tão enganado por onde você anda e por onde você vai. Por isso eu prego para você e prego para mim, para que a cada dia nós possamos ser perfeitos varões valorosos diante do Senhor, para que possamos ser habilitados para toda boa obra do Senhor, para que nós possamos ser livres. Ninguém pode te condenar. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguém pode te condenar. A condenação não há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quando eu estou preso ao pecado, Ele permite com que aquilo que é agradável de Deus não aconteça sobre a minha vida. E se acontecer, às vezes nós perdemos o foco e o objetivo, porque estamos presos. Porque primeiro a nossa mente ela precisa ser curada, para que a nossa alma encontre em Deus o descanso. Assim como o salmista disse, ele diz: ó minha alma, por que te abate dentro de mim? Espera em Deus e confia nele. Porque muitas almas estão, porque quando eu encubro os meus pecados, até os meus ossos envelhecem, eles morrem. Então quando eu confesso, eu alcanço misericórdia, e eu acabo sendo lavado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu quero pecado, tudo aquilo que fere e transgride a lei de Deus, tudo aquilo que me separa do Senhor, tudo aquilo que me rouba de Deus, porque Ele não permite eu viver agradável à vontade de Deus. Sabe o que eu quero dizer para alguém aqui dentro? Você não está vivendo nem a metade, nem um terço, nem o milímetro de Deus tem para a sua vida, porque tem muitas coisas que você precisa se esvaziar de si mesmo, para que o Espírito de Deus Ele encontre espaço na tua vida, para que você vive agradável à vontade do Senhor. Talvez você vive alguns momentos, e às vezes você é roubado nesses momentos, porque você acha que está tudo bem e feliz. Não, Deus te trouxe aqui para dizer: eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior. Eu só preciso que você confesse, mude a sua mentalidade e comece a praticar o que você ouve, porque aquele que pratica é bem-aventurado, melhor do que aquele que ouve e não pratica. Ele é chamado de insensato pela própria palavra. Eu e você precisamos mudar a nossa postura. O final de ano está chegando, Natal, há uma tentação para muitas pessoas, aonde a mesa é feita, aí é colocado bebida, a pessoa fala: só vou dar um gole. Quando ela vê, ela já está caindo, ela já está até vomitando, às vezes ela já está até arrumando briga por causa da bebida. Então é um tempo em que você precisa vigiar. Aquilo que parece ser agradável aos seus olhos, mas só um golinho, aquilo pode te levar à perdição. E aquilo que possa ser tão inofensivo para você, lá na frente pode trazer destruição. Por isso que muitos casais estão destruídos, famílias destruídas, lares arrebentados, porque aquilo que parecia agradável naquele momento trouxe grande destruição para a vida da família. Mas eu quero aqui liberar uma palavra e dizer para você: esse Natal vai ser diferente. Não dê lugar à carne, não dê ocasião à carne, mas deixe a sua vida ser guiada pelo Espírito, porque quando você reunir a sua família na mesa, vocês vão participar do banquete preparado por Deus. Então não dê espaço e vazão para aquilo que parece ser inofensivo, porque eu conheço muita gente que começa naquilo que parece ser inofensivo, uma tacinha de vinho, e quando ela for ver, ela já está tomando misturas e misturas, e de repente ela se perde na vida, e ela fala: Deus não me ouve, Deus não me ama. Deus continua te amando, Ele continua com a aliança, mas Ele precisa do seu posicionamento para você viver agradável à vontade dEle, porque Ele sabe que se nós vivemos a vontade deste mundo e agradar este mundo, nós seremos inimigos de Deus. Aquele que se constitui amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Mas aquele que se faz inimigo do mundo, ele se torna amigo de Deus. E hoje Deus vai levantar verdadeiros amigos aqui para fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aplaude e exalte o nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha o que a Bíblia diz: o homem natural, o homem espiritual. Coloca o 14. Olha o que a Bíblia diz, versículo 14:
aceita as coisas do Espírito de... Se eu olhar tudo com naturalidade, eu não vou conseguir entender as coisas do Espírito de Deus. Porque lhes são loucura e não pode entendê-los, porque elas se seguem espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz que a pregação do Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que são salvos. Versículo 15: isso é um homem natural. Entenda se você está sendo um homem natural ou uma mulher natural, porque o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, ele discerne tudo e por ninguém ele é discernido. Ele julga todas as coisas e por ninguém é julgado, porque ele passa a ser um homem espiritual. O seu homem interior, ele tem sede de Deus. O seu homem interior, ele tem sede do Evangelho. O seu homem interior, ele tem sede da salvação. O seu homem interior, ele tem sede da vida eterna. O seu homem interior, ele deseja julgar todas as coisas, aquilo que é, aquilo que não é. Por isso você vive um conflito dentro de você, para viver agradável à vontade de Deus. E de repente a tua carne quer que você viva a vontade da carne. Por quê, pastor? Porque é uma guerra constante entre o homem espiritual e o homem carnal. O homem espiritual quer, mas o homem carnal não. Ele quer discernir tudo, e ele já sabe o que Deus tem preparado para ele, as coisas eternas, celestiais, uma coroa, uma coroa a qual Deus tem preparado para você, cheia de pedra, do seu galardão Deus tem preparado. Ele diz que vai te dar um nome a qual ninguém conhece esse nome. Então isso aos homens carnais é loucura. Como é que Deus vai fazer isso comigo? Eu não sei, só sei de uma coisa: aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu sobre a minha vida, ele é fiel. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você crer e se você entender o que Deus quer na sua vida, você não vai voltar para trás, você não vai andar como um caranguejo, você não vai viver uma vida de qualquer jeito, você não vai agradar ao mundo, você não vai agradar as coisas desse mundo, você vai agradar a Deus, você vai agradar a fazer a vontade do Espírito. Então abra a tua boca e glorifique e exalte, porque Deus vai fazer isso. Porque a Bíblia diz no Salmos de 1, versículo 12, coloca aí, versículo de número 1 e 2: porque quem ama a Deus, ele procura fazer as coisas de... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos simples. Deus está dizendo para você, vai vir muitos conselhos para você nesses dias. Cuidado com o tipo de pessoa que dá um conselho. Primeiro você examina a vida dela. Geralmente a pessoa te dá um conselho, mas a vida dela está totalmente fora do padrão. Você precisa olhar os frutos. Pela árvore você conhece os... Pela árvore você conhece os... Tem pessoas que vão vir te dar conselho, mas a Bíblia está dizendo: feliz, porque bem-aventurado significa feliz o homem que não anda no conselho dos... Sabe o que é ímpio? Aquela pessoa que vive na impiedade, vive nas trevas. Tem a iniquidade, e tem um homem ímpio e tem um homem ímpio. São duas coisas distintas. O ímpio é aquele que vive no mundo. Iniquidade é aquele que é crente e vive fazendo as coisas erradas. Ele vive fazendo iniquidade. Mas impiedade é aquele que não se deixa conhecer a Deus e não quer conhecer a Deus. Então a Bíblia está dizendo: você será feliz se você não ouvir, parar de ouvir o conselho. Mulher que é casada, fica ouvindo o conselho de uma mulher solteira que não deu certo na vida e que vive uma vida bagunçada, fica com hoje, fica com amanhã, e aí você ouve os conselhos dela, e aí você acha que ela está dando o melhor conselho para você. Você ora, você vem para a igreja, você sacrifica um tempo, em vez de você buscar a palavra, em vez de você sentar com um homem, uma mulher espiritual, você vai buscar conselho com uma pessoa que é carnal, uma pessoa que está totalmente perdida.
quer parar o chamado de Deus na tua vida. Tem gente que quer parar o propósito. Tem gente que quer parar a vontade de Deus na sua vida. Escute o que eu estou falando. Não pare, porque quanto mais você persevera, você vai encontrar em Deus a tua resposta. Não sente mais a roda daqueles que ficam escarnecendo, daqueles que ficam lançando palavras. Às vezes você senta e você só ouve besteira, você só ouve piada de mau gosto, às vezes você só ouve crítica, às vezes você só ouve julgamento. E Deus está mandando dizer para alguém aqui dentro: está na hora de você mudar, porque eu tenho um tempo novo. Sabe por que a tua vida está parada? Sabe por que você não está vivendo a agradável vontade e você não consegue se realizar naquilo que você faz? Você é até bom naquilo que você faz, mas você não se realiza porque você ouve muita pessoa, você ouve muita pessoa que deu errado, você ouve muita pessoa que não deu certo. Tem gente que não dá certo em algo e ela também não quer que você dê. Tem gente que não quer que você flua, tem gente que não quer que você rompa, tem gente que não quer que você esteja melhor do que ela. Você pode estar até bem, mas você nunca vai poder estar melhor que ela, porque ela não vai aceitar. Mas eu quero dizer aqui que Deus vai fazer você romper com tudo isso e vai viver a agradável vontade de Deus. Recebe essa palavra, glorifica o nome de Jesus. Aleluia! Fica a glória a Deus. Quem está pegando a palavra, diga amém. Estou terminando já. Eu coloco aqui no celular só que eu escrevo aqui, amém? Só para as pessoas entenderem. Eu gastei tanto papel quando eu escrevi esboço, já não tinha mais caderno na minha casa. Eu falei, eu tenho que procurar um meio de escrever. Diga glória a Deus. Amém? Então, ou seja, aí eu entendo que Jonas, Deus tinha um propósito para Jonas, mas Jonas não queria fazer a vontade de Deus. Deus tinha um propósito para Jonas, mas Jonas não quis obedecer a Deus. Jonas, ele era fujão. Deus deu uma ordem para ele. Diga assim: Deus tinha uma ordem dada para Jonas, mas ao invés de Jonas ir para Nínive, ele pegou outra direção. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já te usei como Jonas para ser pregador, eu já te usei como Jonas para ser anunciador, mas você está indo para outro caminho. Eu não estou falando da carne, eu estou falando pelo Espírito, porque aqui dentro tem alguém que Deus usava a vida dele tremendamente, mas ele acabou tomando uma decisão contrária daquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus queria salvar o povo de Nínive, só que Jonas foi desobediente. E quando nós desobedecemos aquilo que Deus tem, eu nunca vou viver agradável vontade do Senhor sobre a minha vida. Deus está chamando a sua atenção para dizer para você: ainda há tempo, porque há fôlego, e quando há fôlego, há esperança, e quando há esperança, há tempo de mudança. Deus está dizendo: eu te mandei para um lugar, eu te mandei para Nínive para falar do meu amor, mas você retrocedeu. E Deus está dizendo: eu te trouxe hoje aqui para dizer: a minha obra está de pé, o meu chamado para a tua vida está de pé, e eu vou cumprir todas as promessas, mas depende da sua postura e da sua atitude. Não faça como Jonas, aquilo que não agradava Jonas de pregar para aquele povo. Jonas não pregou porque agradava a ele, e não ele quis agradar a vontade de Deus. Sabe o que eu quero dizer? Talvez você está rejeitando alguém de ouvir o Evangelho por causa da tua vida. Você fala: não vou falar mais, porque eu não aguento mais, não vou dizer mais, porque a pessoa não dá mais crédito. Eu quero te dizer, Deus está mandando você falar, Deus está mandando você continuar. Sabe por quê? Porque Deus vai cumprir a vontade dele, boa e agradável, na vida dessa pessoa. Quando você se calar, será como Jonas, essas pessoas irão clamar. Deus está falando: só anuncia. Você prega e o Espírito Santo convence, você prega e o Espírito Santo traz, você prega e o Espírito Santo liberta, você prega e o Espírito Santo salva. Quem recebe, diga glória a Deus. Quem recebe, glorifica o nome de Jesus. Que glória, salve o nome.
Números capítulo 12, versículo 2. Eu já estou finalizando. E a perfeita, primeiro nós falamos da boa, diga amém. A agradável, amém? E perfeita vontade de Deus. O que é perfeito para você? Deus, ele é perfeito. Repito, Deus é perfeito. Ele nunca erra. Ai, pastor, Deus errou. Deus não errou. Deus, ele não erra. Ele é perfeito. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Números 23:19? Coloca aí. Números capítulo 23, versículo 19. Olha o que ele diz: Deus não é homem para que? Deus não é homem para que? Talvez você já ouviu muito esse versículo, mas eu quero que você entenda. Não é um chavão. Ele diz: Deus não é homem para que? Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá. E às vezes você fica perguntando: mas Deus falou e não aconteceu. Se não aconteceu ainda, porque não foi o tempo. E se talvez não aconteceu ainda, porque não foi Deus que falou. Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Porque Ele diz: eu velo sobre a minha palavra, para que ela cumpra. Ele diz: eu velo sobre a minha. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra jamais. Então Ele vela, Ele cumpre, Ele fala. Passarás os céus e a terra, a palavra dele jamais passará. Sabe o que ele está dizendo? Eu prometo e eu cumpro. E talvez o que eu cumpro não é do seu tempo, não é da sua forma, não é do seu jeito, mas é do jeito dele, da forma dele, do querer dele. Tem muitas coisas que estão confusas na tua mente, mas Deus está te dizendo que tudo que ele promete, ele cumpre. Ele é o dono da salvação, ele é o dono da vida eterna. Ele diz que vai salvar, vai. Ele diz que vai libertar, vai. Ele diz que vai transformar, vai. Mas você precisa estar sobre essa palavra. Você precisa crer. Diga glória a Deus. Porque Ele é perfeito. Diga: Ele é perfeito. Amém? Por Ele ser perfeito, a sua perfeição, Ele não tinha por quem jurar. Ele jurou por si mesmo. Quando Ele fez uma promessa para Noé, quando Ele fez uma aliança com Noé, Ele jurou por si mesmo. Porque não tinha ninguém superior a Ele, e não tinha ninguém a qual Ele poderia jurar. Ele não disse para você há 15 anos atrás. Tem gente aqui que tem promessa de 15 anos. Tem gente que está aqui que tem promessa de 3 anos atrás. Tem gente que está aqui que tem promessa de 3 meses atrás. Tem gente aqui que ouviu uma palavra de uma promessa de semanas atrás. Mas eu quero reforçar, eu quero reanimar o seu coração, e eu quero relembrar você, porque Ele não é um homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Se foi Ele porventura que prometeu, agarre essa palavra, porque vai se cumprir. Tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Alguns homens, eles querem experimentar essa perfeição de Deus, provando a Deus. E um desses homens foi Gideão. Quem lembra de Gideão, diga amém. Ele queria experimentar a boa vontade de Deus. De que maneira? Ele provou a Deus quando ele disse para Deus que se foi ele realmente, ele queria uma prova e um sinal. E talvez você está aqui, você pediu prova, pediu sinal para Deus. Ai Deus, se realmente é o Senhor, fala comigo. Se realmente é o Senhor que está falando, então eu estou apto para ouvir. Se realmente é o teu Espírito, ou se é o homem, fala de uma maneira comigo. E Deus está dizendo: eu estou aqui nesse lugar para falar ao teu coração, para dizer para você e te encorajar que tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E eu libero essa palavra para a igreja, porque muitas promessas estão adormecidas na tua vida, mas elas vão ganhar vida hoje, elas vão
obedecer. Fala assim: o mais difícil não é sacrificar, porque o sacrifício maior Jesus já fez pela minha e sua vida na cruz do Calvário. Mas a obediência muitas das vezes acaba sendo um sacrifício. A princípio, quando você fala de obediência para alguém, ela acaba resistindo, ela acaba sendo uma pessoa resistente à obediência. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro: sujeitar as coisas a Deus, resiste o diabo e ele vai fugir de você. Sabe o que Deus está dizendo? Se sujeita à autoridade de Cristo, se sujeita à autoridade do reino dos reis, se sujeita à vontade do Senhor, para que o diabo fuja de vós. Então se sujeite a ele. E pastor, como eu me sujeito? É quando eu me coloco na total dependência e obediência de Deus. Porque senão você vai ficar correndo e não vai cumprir as promessas de Deus na tua vida. Então esteja atento. Quando você obedece, você está quebrando algo na sua vida da desobediência, e o princípio se cumpre na sua vida. Aquele que obedece, aquele que ouve, aquele que pratica, ele é bem-aventurado e bem-sucedido. A obediência vai te gerar a recompensa. Quando você obedece, há uma recompensa de Deus na tua vida. A obediência pode doer, porque nós somos homens e nós não queremos andar debaixo da lei, mas nós queremos estar debaixo da graça, um favor merecido. Mas a obediência não vem debaixo da graça, porque quando eu obedeço, eu me importo com aquilo que o reino de Deus tem sobre a minha vida. Para de ser desobediente, para de ser rebelde, para de ser uma pessoa que está andando segundo o curso dessa vida. Ande segundo a vontade e o agrado do próprio Deus, porque o que Ele tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer, mas você precisa ser voluntário a Deus e ser obediente. A Bíblia diz: sujeitai-vos às autoridades constituídas por Deus. Então, quando você está sujeito à autoridade de Cristo, você está sujeito à autoridade do Rei dos Reis. Para de ser desobediente, para de ser rebelde, para de ser uma pessoa que, ai meu Deus, eu não vou fazer, eu não sei o que, eu não quero, eu não vou agir. E Deus está dizendo para você: a sua obediência é o maior sacrifício. Não adianta eu sacrificar sem obedecer, porque a maior obediência, ela te leva à dependência de Cristo. Obedecer é melhor do que sacrificar. E sacrificar sem obediência é simplesmente um sacrifício mero. Mas quando você obedece, por que o Senhor fala isso? Porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele disse: Pai, que não seja feita a minha vontade. Ele disse antes: passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Que seja feita a tua. Então a vontade não era dele, a vontade era do Pai. Ele resolveu obedecer e até a morte de cruz. Então quando você obedece, a perfeita vontade de Deus se cumpre sobre a sua vida. Fique de pé aplaudindo o nome de Jesus Cristo. Muitos experimentam muitas coisas, mas não experimentam uma boa, perfeita, boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Talvez você já experimentou de tudo nessa vida. Talvez você já fez experiência de tudo. Talvez você teve muitas experiências. Talvez você já experimentou muitas coisas. Experimentou os dois lados da vida. Experimentou todas as opções. Talvez você tenha experimentado muitas coisas, mas você ainda não experimentou as vontades que o Senhor tem para a tua vida. Está na hora de você experimentar isso. Está na hora de Deus se revelar no seu coração. Quando você tomar uma decisão, o seu primeiro passo é orar, é pedir a confirmação do Rei dos Reis. Diga glória a Deus. Quando você tomar uma decisão que você sabe que aquilo vai ter que mexer com muitas coisas, ore para que você viva. Fala: Deus, eu quero viver a tua boa, agradável e perfeita vontade. Porque até hoje você tem vivido a sua vontade, mas a partir de hoje você vai viver a vontade de Deus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Levante as tuas mãos. Eu não sei quem aqui precisa voltar para o Senhor. Eu não sei aqui quem precisa fazer uma aliança com Cristo. Mas eu quero te convidar
a você entregar a tua vida para Jesus aqui hoje. Começa pela a boa notícia do Evangelho da salvação. Começa pela agradável. Começa o final de ano mudando. Eu quero ter uma vida diferente. Como uma mulher me procurou de manhã e falou assim: pastor,